Olá, meus queridos, aqui é a Maria Alves. Vamos iniciar o nosso momento perguntas e respostas de hoje. Questão número 1. Esse fato que ocorreu com o rapaz que foi morto pela polícia aqui no Brasil, asfixiado por gás, pode ser um indício de que essa vítima na vida passada pode ter sido um dos soldados de Hitler, que mataram muitas pessoas asfixiadas nas câmaras de gás na época da Segunda Guerra Mundial? Embora sei que esses policiais rodoviários têm que ser responsabilizados pelo que fizeram. Bem, todo ato criminoso, seja quem for que pratique, deve ser responsabilizado legalmente e moralmente será também responsabilizado através da lei de ação e reação, que é a lei de Deus. Pode ser que sim, que tenha sido alguém da época do Hitler, pode ser que alguém que usou gás em alguma pessoa. Nada nessa vida acontece ao acaso. Existem sim acontecimentos que se relacionam com a maldade humana. Aí a pessoa planta e vai colher. Mas a lei de ação e reação ela é sempre presente. Então a gente não pode dizer que foi ou que não foi, mas tudo indica que houve muitas relações aí com esse fato que aconteceu, tem muita relação com a vida passada. No entanto, a gente não pode afirmar. É preciso sempre ter cautela. Questão número 2. Qual a diferença entre um pressentimento ruim e a sugestão de um espírito inferior? Bom, de repente um pressentimento ruim, ele gera aquela angústia, aquele sentimento de mal-estar. E uma sugestão de um espírito inferior pode ser simplesmente tome uma bebida alcoólica. Dá para perceber a diferença? Então, o que nós precisamos fazer? Orar e vigiar. Porque somos assediados o tempo todo, mas precisamos vigiar os nossos pensamentos, precisamos orar e precisamos ter cautela nos nossos atos. Questão número 3. Qual seria o objetivo dos sonhos premonitórios? Então, não existe assim um objetivo dos sonhos premonitórios. Vamos dizer, é o médium que tem essa característica anímica, o objetivo é alertar as pessoas. Não existe esse objetivo. Existe sim a questão de que nós temos várias existências, a nossa vida ela tem sim uma preparação anterior, não é uma preparação do nosso cotidiano, mas é uma preparação de acordo com o nosso histórico reencarnatório. E aí, de acordo com essa preparação, tem médiuns que acabam tendo essas premonições para certas pessoas ou para si mesmo, ou acontece de prever algo para alguém da família, algo ruim, algo bom. Não existe um objetivo, existe assim ali uma característica anímica que é explicado pelo Espiritismo, mostrando que nós não vivemos uma vida só e que a nossa vida tem um planejamento. Questão número 4. A solidão, viver sem o amor, pode ser um pagamento por algo que fiz em outra vida? Pode ser uma opção. Pode ser também o fato de nós reencarnarmos e nessa existência, repentinamente eu vim para o trabalho, para desenvolver tarefas ligadas à ciência e ligadas ao que for, e não estava na minha programação o casamento, como dizer também, reencarnações de missões, não está na programação o casamento, veja o Chico Xavier, Divaldo, eles não se casaram. E pode ser também resgates. Então, se você sofre muito por isso e gostaria muito de ter alguém e nunca consegue, pode ser um aprendizado. Então, a partir do momento que a gente aprende, aí acabou o fardo e a gente deve seguir. Questão número 5.
Quando uma pessoa faz um aborto por falta de apoio do companheiro, ele também sofre as consequências? Todas as pessoas envolvidas no aborto sofrem as consequências. Seja a mãe, seja o médico, seja a parteira, seja o companheiro, aqueles que estavam envolvidos, todos eles têm as suas consequências, cada um dentro do seu grau. Questão número 6. Por que vemos mais missionários homens do que mulheres? Essa foi até uma questão que eu fiz há muito tempo a um espírito muito querido, e ele respondeu assim: acontece que antes desses homens missionários virem na condição, no sexo masculino, eles passaram primeiramente pelo sexo feminino. Pode ver que todos eles, os missionários, têm uma característica muito afeminada. Por quê? Para aprender a lógica feminina, para aprender a sensibilidade, para aprender a amar, para depois poder estar em missão de resgate, em missão, né? Então, e aí a gente também avalia o seguinte: nós vivemos em um mundo que ainda é muito machista e, infelizmente, é preciso que venha aí, por enquanto, alguns do sexo masculino, mas a evolução do planeta, né, está mudando, e nós vemos também muitos missionários mulheres. Tanto é que elas não são citadas pelo fato das características do machismo que existe na sociedade. Tem muitas missionárias mulheres dentro do campo da religiosidade, dentro do campo do magistério, da política. Tem muitas mulheres. Só que o mundo machista, infelizmente, não as cita como deveria acontecer. Não as valorizam como deveriam acontecer. Questão número 7. O passe à distância é igual ao passe dado com o médium presente? Primeiro a gente tem que corrigir, não existe passe à distância. Passe significa passar as mãos, né? E esse passar as mãos deve ser presencial. A distância, a gente fala passe, entre aspas. Por quê? Porque até explicar os detalhes, as pessoas não vão entender. Mas a distância significa a energia fluídica, significa as vibrações ou as visitas espirituais à distância. Então, muitas das vezes é até mais benéfico ainda do que a pessoa estar ali no centro, porque muitas pessoas são curadas com tratamentos à distância. Mas, se for possível que a pessoa venha, seria de grande valia para ela. Questão número 8. Como o Espiritismo explica essas calamidades que vêm acontecendo, tipo enchentes, desmoronamentos, que estão matando muitas pessoas? Bem, nós estamos num momento de transição do planeta. E aquele momento, aquela passagem da Bíblia que diz o fim dos tempos, que está na Gênesis da Bíblia, e também se encontra ali como uma explicação filosófica, científica, na Gênesis de Allan Kardec, significa fim dos tempos. Ou seja, é o fim de um ciclo que nós estamos passando em transição, e vai acontecer muitas enchentes, doenças, tudo que for preciso acontecer em virtude da reação do planeta com relação à ação do homem e com relação à mudança de ciclo que precisa. Então, isso faz parte do nosso processo evolutivo. Questão número 9. É comum ter o sentimento de vingança? Muito comum em todos nós, porque nós somos ainda inferiores. O que é preciso é nós controlarmos esse sentimento. A partir do momento que ele existe em nós, em nosso peito, nossa alma, nós precisamos começar a trocar esse sentimento por sentimentos bons, positivos, de alegria, porque isso só faz mal a nós. E aí, se a gente for executar essa vingança, é pior ainda, porque vamos nos comprometer mais ainda. Então, é importante nós lutarmos e sempre seguimos os ensinamentos de Jesus. Procurar perdão.
Questão número 10. Todas as pessoas envolvidas na guerra estão em provas e expiações ou ação e reação? As pessoas que estão envolvidas nas guerras, existe ali algo que não é por acaso, né? Existe a lei de ação e de reação. No passado, com certeza, muitos estavam envolvidos nessas situações e agora estão, nesse momento, resgatando. No entanto, poderiam resgatar de outra forma, porque não há necessidade de guerras. Há necessidade da prática do bem, da prática do amor, da solução dos problemas através do diálogo, através da lei e não de guerras. Não há necessidade de ter isso para que as pessoas resgatem. O melhor resgate que existe é aquele que podemos compreender aquilo que nós estamos enfrentando, e isso a doutrina espírita traz para nós essa compreensão, por isso que ela é libertadora, e não simplesmente em um campo de batalha. As guerras, elas se referem muito ao orgulho do homem. E como diz o livro dos Espíritos, ela só vai se extinguir quando se extinguir o orgulho humano. Meus queridos irmãos, é sempre uma gratidão estar com vocês, é sempre uma gratidão saber que vocês estão acompanhando os nossos trabalhos. Que em cada momento da vida vocês possam seguir adiante confiantes de que não estão sós, de que estão juntos de Jesus, de que Ele, com o teu amor, Ele se estende a todos nós as suas vibrações positivas. E que tudo passa, menos o amor de Deus por nós. Um grande abraço.